Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é domingo, dia 2 de outubro. Jornal Brasil hoje especial para o dia das eleições, começando agora com todas as informações para você a partir deste momento, ao vivo, aqui pela nossa emissora. Nesta edição você vai ver, com quase 100% das urnas apuradas, o ex-presidente Lula, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. Veja ainda, vamos fazer um panorama geral de quem são os governadores eleitos no primeiro turno das eleições de 2022, que receberam mais de 50% dos votos válidos nessas eleições. E mais, com 54,7% das urnas no exterior apuradas até agora, o primeiro turno das eleições ficou da seguinte forma: o candidato Lula lidera e registra 52,44% dos votos. O petista venceu em 43 municípios estrangeiros, Jair Bolsonaro, por sua vez, venceu em 21 cidades. Esses e outros detalhes eu já trago ao vivo para você a partir de agora no Jornal Brasil Hoje. Pessoal, a gente começa o nosso programa agora já mostrando a totalização dos votos para a presidência da República. Até agora já foram totalizadas 97,32% das urnas das sessões eleitorais. Vamos então aos números. O pessoal já pode colocar aqui. O ex-presidente Lula do PT aparece com 47,91% dos votos válidos. Jair Bolsonaro do PL com 43,65% dos votos. Simone Tebet aparece em terceiro, com 4,21% dos votos. Ciro Gomes, em quarto, com 3,05% dos votos. Os outros candidatos não atingiram um ponto percentual nas apurações até agora. E nós, olha, nessas eleições, 8 governadores foram reeleitos e mais o governador também do Distrito Federal. Então, são 9 reeleitos em primeiro turno e nós já vamos saber agora qual é o primeiro. Vamos para o Acre, não é? Que é o primeiro estado a confirmar essa eleição no primeiro turno. Vamos saber aqui, vamos lá com o nosso tablet e os números aqui. Olha só, Gladson Camelli foi reeleito com 56,64% dos votos, ganhou de Jorge Viana, do PT, com 24,9% dos votos. O Amapá também já teve a eleição definida. Vamos então para o Amapá, para a gente mostrar para você os números aqui no Jornal Brasil Hoje. Vamos lá então para saber. Clécio do Solidariedade foi eleito com 53,62% dos votos. Em segundo lugar ficou Jaime Nunes do PSD com 42% dos votos válidos. São os dois estados que já estão definidos. Vamos então para o terceiro. Vamos para o Distrito Federal, exatamente Distrito Federal. Lá teve também a confirmação no primeiro turno e quem venceu foi reeleito, né? Ibanez Rocha, do MDB, reeleito com 50,3% dos votos. Em segundo lugar ficou Leandro Graz, do PV, com 26,5% dos votos. Vamos então para outro estado que definiu, que é o estado de Goiás também. A eleição foi definida no primeiro turno. Ronaldo Caiado foi reeleito. Vamos saber com quantos por cento Ronaldo Caiado foi reeleito no primeiro turno. Vamos lá. Ronaldo Caiado teve 51,79% dos votos. Ganhou de Gustavo Mendanha, do Patriota, que teve 25,2% dos votos. Outro estado também que decidiu no primeiro turno foi Minas Gerais. Lá em Minas Gerais teve reeleição, né? Romeu Zema foi reeleito e vamos saber o percentual do Romeu Zema? Vamos lá então, aqui, atenção para Minas Gerais. O Zema do Novo teve 56,34% dos votos válidos. O Calil do PSD ficou em segundo com 34,89% dos votos. Outro estado também que definiu foi o Mato Grosso. Vamos então para o Mato Grosso, saber quem é o vencedor lá em primeiro turno nessas eleições de 2022. Quem ganhou lá foi Mauro Mendes, do União Brasil, e a diferença foi grande, 68,45% dos votos. Venceu a candidata Márcia Pinheiro, do PV, com
16,4% dos votos. Agora nós vamos para o estado do Pará, que também definiu a eleição no primeiro turno. Vamos para lá, Helder Barbalho, foi a confirmação dele através do voto. Helder Barbalho, do MDB, obteve 70,04% dos votos válidos nessas eleições. Ele ganhou de Zequinha Marinho, do PL, que teve 27,47% dos votos. Próximo estado também, que foi, lá foi reeleição, no Paraná. Vamos então para o Paraná saber qual o percentual do governador Ratinho Júnior, que foi reeleito lá no Paraná. Carlos Massa Ratinho Júnior também venceu com uma diferença muito grande, 69,67% dos votos. Ele é reeleito no primeiro turno, né? Ele venceu Rubens Requião, bem conhecido, do PT, com 26,2% dos votos. E o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também, o Rio de Janeiro teve a reeleição no primeiro turno. Vamos lá para o Rio de Janeiro? Vamos então confirmando aqui. Rio de Janeiro, Cláudio Castro foi reeleito, né, com 58,5% dos votos, ganhou de Marcelo Freixo, do PSB, que teve 27,51% dos votos. Portanto, gente, nós tivemos aí a eleição definida no primeiro turno em 9 locais, 8 estados, mais o Distrito Federal. E agora nós vamos acompanhar também como votaram os candidatos à presidência da República. Quem traz as atualizações para a gente é a repórter Lohane Castro. Os 6 principais candidatos à presidência da República, que aparecem em destaque nas pesquisas, votaram pela manhã deste domingo. Ciro Gomes, do PDT, votou em Fortaleza, no Ceará. Ele estava acompanhado de políticos e familiares. Para a imprensa, Ciro declarou que esta deve ser sua última eleição como candidato. Sempre saí pela porta da frente, sempre entreguei aquilo que a população esperou de mim. E talvez chegue a hora de eu cuidar da minha vida, dos meus lindos filhos, netos. Felipe Dávila, do Novo, votou na Zona Oeste de São Paulo. Depois, conversou com a imprensa e fez críticas à polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Disse que, caso haja segundo turno, não vai apoiar nenhum dos candidatos. O candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, votou no Rio de Janeiro. Após a votação, declarou que eleições limpas têm que ser respeitadas, mas saiu sem responder se ele ia respeitar os votos. Eleições limpas têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar o resultado? O ex-presidente Lula, do PT, votou em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Após a votação, o candidato beijou o comprovante e disse que essa é a eleição mais importante. Essa é a eleição mais importante para mim. É engraçado porque eu já votei em 89, 94, 98, 2002, 2006. Fiquei sem votar em mim em 2010, 2014, 2018 e agora estou votando outra vez no 13 e esse 13 sou eu mesmo. Eu estou muito feliz, muito feliz. A candidata do MDB, senadora Simone Tebet, votou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela disse que a população vota naquele que considera o melhor representante. Foi uma eleição atípica, lamentavelmente não foi isso que aconteceu. Hoje o eleitor, de alguma forma, pode estar dando também um voto no escuro, porque aqueles que a princípio pontuam bem nas pesquisas não apresentaram as soluções do que vão fazer. A candidata do União Brasil, a senadora Soraya Tronic, também votou em Campo Grande. Ela disse à imprensa que o seu partido é o maior do Brasil e, por isso, precisava mostrar suas bandeiras. Nós temos um projeto de governo, nós carregamos as mesmas bandeiras desde 2018 e sim, nós acreditamos. Seria uma omissão muito grande ou uma fraqueza, uma covardia muito grande não participar do pleito e não trazer uma posição. A votação deste domingo foi considerada tranquila pelo Tribunal Superior Eleitoral, principalmente nesses locais em que os presidenciáveis votaram. Apenas a candidata Soraya Tronic foi vaiada quando chegou no colégio eleitoral por uma eleitora de Bolsonaro, que disse que a senadora foi eleita em 2018 às custas de Bolsonaro. Já nos demais locais de votação, a segurança foi reforçada.
Alguns candidatos chegaram a atender eleitores e conseguiram votar tranquilamente. Pessoal, nessas eleições gerais de 2022, tão marcante para o povo brasileiro, a Igreja Católica também se movimentou de diversas formas para contribuir de forma positiva nesse processo, atendendo assim ao pedido do Papa Francisco, que nos convida a sermos protagonistas na construção de um mundo melhor. Confira mais detalhes agora na reportagem do Alex Rodrigues, os detalhes desse trabalho da Igreja no período eleitoral. As consequências de uma eleição são imprevisíveis. A falta de credibilidade atual passada pelos governantes faz com que o povo fique cada vez mais em dúvida sobre qual atitude tomar na hora do voto. Durante o período de campanha, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, participou ativamente, com o intuito de auxiliar os brasileiros na hora da escolha. Os bispos na 56ª Assembleia Geral da CNBB, em 2018, fizeram uma afirmação por escrito muito importante. A CNBB não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. Isso significa que a linha que a conferência atua, que os bispos atuam, é a linha de buscar os valores do Evangelho que nos impulsionam no caminho da busca do bem comum, e isso necessariamente passa pela política. Então, a conscientização política e a ação política da Igreja passa por essa busca dos valores da doutrina social da Igreja e da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então, nesse caminho, nós tivemos várias iniciativas durante esse período eleitoral. O Encantar a Política, nós tivemos a Cartilha do Regional Sul 2, que já é quase uma tradição, nós temos várias iniciativas nas dioceses, nos movimentos, de formação, de grupos. Então, quer dizer, foi um trabalho muito bonito de conscientização da importância do voto consciente e da necessidade de uma participação ativa e pacífica na política. Várias frentes são representadas nas eleições. Candidatos que defendem causas e grupos específicos no Brasil. Partidos diferentes e propostas diversas que agradam e desagradam ao mesmo tempo. Entre as várias opções à disposição, existem pessoas ligadas à religiosidade que se candidatam. Mas não é por isso que a Igreja defende que esses sejam os melhores nomes. Pelo contrário, a Igreja não se posiciona quanto a candidatos e também a partidos. A Igreja não indica partidos ou políticos candidatos. A Igreja respeita a autonomia de cada cidadão na definição do seu voto, mas faz um pedido: vote conscientemente, pois o processo eleitoral é muito importante. As escolhas feitas nas urnas impactam decisivamente o presente e o futuro de seu Estado e de todo o nosso Brasil. Votar conscientemente é buscar discernir para reconhecer quais candidatos são capazes de fortalecer e praticar a política melhor, definida por nosso amado Papa Francisco na carta encíclica Fratelli Tutti. A política melhor é aquela que está a serviço do bem comum. Um conjunto de organismos da Igreja criou o caderno Encantar a Política, que traz durante o período eleitoral pontos importantes de uma forma diferente para que os eleitores possam analisar melhor as opções de voto. Esse projeto é destinado aos líderes das comunidades religiosas. É um projeto, que inclui também um curso de planejamento de campanhas eleitorais e apoiamento de candidaturas de base. Esse material, esse projeto, foi pensado primeiramente para as lideranças que estão nas bases da Igreja, nas comunidades, nas pastorais, movimentos, sobretudo o pessoal ligado aí nas pastorais sociais, que tem já uma reflexão, que tem um projeto de país, de Brasil, vamos dizer assim, e também este caderno pensa, tem como foco as eleições deste ano, eleições gerais, mas também uma reflexão política maior, de pensarmos de fato qual que é o Brasil que queremos, como construir esse Brasil, é uma forma também de irmos ao longo do tempo, a longo prazo, mudando a realidade brasileira para que fique mais de acordo com o Evangelho. Padre, e qual que é a importância, do ponto de vista do senhor, da Igreja dentro da política nacional?
A importância, e é uma das coisas que o Caderno Encantar a Política aborda, é que nós temos uma grande contribuição a dar. Se nós olharmos os evangelhos, sobretudo Marcos, Mateus e Lucas, os evangelhos sinóticos, Jesus vai usar como que um refrão o termo reino de Deus. Ele veio para falar do reino de Deus. E o que é o reino de Deus que Jesus apresenta? É um espaço de inclusão, né? Onde as pessoas que estão fora da sociedade são incluídas. As curas que Jesus faz, o encontro com os pecadores. E ele compara o reino de Deus a um grande banquete, um banquete farto em que todos estão à vontade, né? Então, é esse o sonho de Brasil que nós temos. A igreja tem essa contribuição de apresentar um projeto de Brasil, um sonho de Brasil que se assemelha ao reino de Deus. Em um artigo publicado recentemente, Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, falou sobre a necessidade que o Brasil tem de recuperar sua identidade como um país pujante. Nos últimos anos, pelas sucessivas gestões desequilibradas, o país se tornou frágil no sentido eleitoral, e apenas o povo pode mudar isso com suas escolhas. O Brasil ele tem potencialidades enormes. O Dom Paulo reverbera, os bispos, no início do ano, na etapa virtual, escreveram uma mensagem também, e Dom Paulo reverbera o que é próprio já da compreensão da conferência, né? Que o Brasil possui, o Brasil tem uma capacidade, um valor, uma necessidade, uma potencialidade enorme, enorme. Nós somos um continente com riquezas. Agora, quando nós vivemos na mesquinhez de projetos que não buscam o bem comum, mas buscam interesses próprios, que não querem uma justiça social porque entendem que uns têm que ganhar mais que os outros, que buscam um Estado mínimo de forma que quem não tem condições não vai ter o Estado para ajudá-los. Então, quer dizer, aí nós vivemos uma situação, infelizmente, no Brasil, ao mesmo tempo que temos grandes riquezas, temos ainda desigualdades estruturais tremendas. E essas desigualdades precisam ser sanadas. É difícil, quando uma pessoa não conhece essa realidade, entender. Aí fica fácil dizer, eu quero um Estado mínimo, mas quem não depende do Estado para a saúde, para a educação, para a alimentação, e nós temos brasileiros que estão nos escutando agora, Alex, que dependem disso. Então, o Estado ele precisa ser capaz, lógico, com seriedade, com respeito às contas públicas, com honestidade, mas ele precisa ser capaz de ajudar a população brasileira. Eu vou conversar agora com Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, e presidente do Conselho Indigenista Missionário. Ele vem nos dar a sua análise, segundo a Igreja Católica, do pleito deste domingo em que milhões de brasileiros foram às urnas. Dom Roque, boa noite ao senhor. Boa noite a todos os telespectadores aqui do Jornal Brasil. Exatamente. O nosso Jornal Brasil hoje está mostrando agora, o site do TSE aponta 98% da totalização dos votos, indicando que vai haver um segundo turno, né? Como é que a igreja avalia esse momento político do Brasil? Eu penso que nós estamos nesse processo de fortificar, fortalecer os caminhos da democracia. E o dia de hoje, podemos dizer, independentemente dos resultados, que foi a festa da democracia, onde os cidadãos e cidadãs brasileiras e brasileiros fomos às urnas para exercer o nosso direito do voto, o exercício da nossa cidadania. O importante, aquilo que também a reportagem que antecedeu essa nossa conversa trazia, que Brasil nós temos e que Brasil nós queremos. Então, para mim, eu não faço uma análise aqui pela Conferência Episcopal, que temos a presidência, mas para mim foi a festa da democracia, aonde também precisamos, como é público e notório, respeitar os resultados das urnas. E assim, nós vamos construindo, através da participação, também do discernimento, da busca de políticas que realmente atendam aos grandes gritos hoje dos pobres do Brasil, nós vamos podendo construir um país justo, solidário e fraterno. Evidentemente que nós não podemos ignorar essa discrepância que há entre poucos que têm muito e muitos que têm pouco. Então, nós temos que construir um país naquilo que foi, talvez, uma grande inspiração também de Paulo VI, São Paulo VI, quando ele dizia, refutando aquilo que os romanos traziam,
Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Ele nos convida como cristãos nos anos 60. Se queres a paz, trabalhe pela justiça social, pela promoção humana, para a superação das diferenças. Eu acho que as eleições oportunizam isso para todos nós. Evidentemente, muitos, como o senhor já anunciou, muitos governadores já eleitos no primeiro turno, 9 ou 10, segundo turno para muitos estados, e pelo que estamos vendo, também para a presidência da República. Acho que tudo isso é um exercício de cidadania e aonde também nós vamos tendo a oportunidade de superar, talvez, divergências e polarização e discutir realmente caminhos para uma política que seja com P maiúsculo, de promover a vida, de promover a paz, de promover a esperança para todos os brasileiros e brasileiras. Dom Roque, nós já temos 13 estados em que as eleições terminaram agora no primeiro turno, né? Outros vão para o segundo turno, incluindo também a eleição presidencial. E o senhor falou que é preciso ouvir o grito das pessoas menos favorecidas, não é? Nesse segundo turno, porque no primeiro a gente viu muitos ataques, não é? Nesse segundo turno, como é que o senhor espera que seja a discussão desses grandes problemas que a Igreja Católica percebe? Não, só que a igreja que o povo brasileiro, os pobres, percebem, né? Aquela expressão que é muito lapidar do Concílio Vaticano II na Gaudium Spes, as alegrias e as tristezas, os sonhos e as esperanças, os sorrisos e as lágrimas dos homens e das mulheres de hoje são as alegrias, as tristezas, as esperanças da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu repito aquilo que também já foi dito aqui na reportagem que antecedeu. O Brasil que nós temos e o Brasil que nós queremos. Nós queremos, sim, um país que é plural, cada vez mais solidário, cada vez mais fraterno, naquilo que nós entendemos, a política que parte a partir daqueles que são os mais necessitados. Uma política que promova a vida, que defenda a vida, e que construa caminhos e pontes de paz, de esperança. Não a política da exclusão, não a política do extermínio, mas a política que é capaz de recriar e reencantar as pessoas para viver a alegria de uma sociedade plural, onde aquele que pensa diferente de mim não é meu adversário, mas é alguém que eu posso caminhar junto e aprender com ele também. Dom Roque, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui do Jornal Brasil Hoje. Boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. Parabéns aí pela programação do Jornal Brasil Hoje da TV Pai Eterno. Uma feliz e abençoada semana. Muito obrigado. Gente, o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com 22% do eleitorado nacional. O Alain Ribeiro, direto da capital paulista, chega agora com o panorama eleitoral do estado e todos os detalhes desse dia de votação. Jordevá, eu falo de um dos locais de votação na Zona Sul aqui da capital paulista, portões fechados e, no geral, por aqui, que é o maior colégio eleitoral do país, as eleições ocorreram dentro da normalidade, com casos isolados. O único problema por aqui, que se refletiu também em outras localidades, foram as filas de mais de 1 hora de espera em alguns pontos. E essa demora está associada justamente ao processo de biometria, porque cada eleitor deveria tentar até 4 vezes o acesso à urna eletrônica através da biometria. O Tribunal Superior Eleitoral informou que 3.220 urnas eletrônicas foram substituídas durante a votação deste domingo. Apenas em uma sessão eleitoral, a votação teve que ser feita manualmente. O número de urnas substituídas corresponde a 0,6% do total. Ao todo, mais de 470 mil urnas estão sendo usadas nas eleições de 2022, de acordo com o tribunal. Jordevá, vamos agora para o balanço do Tribunal Superior Eleitoral das eleições de hoje. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou no início da tarde deste domingo que a votação de primeiro turno foi realizada de forma tranquila e harmoniosa. Os registros de ocorrências como crimes eleitorais ou hostilidades em áreas de votação não fogem à normalidade esperada para uma votação deste porte.
Uma ocorrência mais séria aconteceu aqui em São Paulo, também na Zona Sul, em que o homem efetuou diversos disparos, atingindo 2 policiais e depois o indivíduo fugiu do local. No interior aqui do estado, o prefeito de Bocaina foi preso em flagrante por policiais militares hoje pela manhã por fazer campanha de boca de urna. Em Goiânia, um eleitor foi preso após quebrar uma urna eletrônica a pauladas em um colégio. E um outro problema que a gente observou nos locais de votação são os santinhos. A quantidade era bem grande, agora o pessoal já fez a limpeza aqui da escola, mas antes estava bem cheio por aqui. Vale lembrar que neste ano, pela primeira vez, o horário para a votação foi padronizado no Brasil e todas as sessões eleitorais funcionaram a partir do horário de Brasília, inclusive nas cidades e estados com fusos horários diferentes. Jordevá, um último ponto é que os olhos do mundo estão voltados justamente para o Brasil e jornais dos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Argentina e Catar explicam a corrida presidencial no país e destacam a polarização entre os 2 candidatos favoritos ao cargo, Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT. Tá certo, Alain, obrigado. Vamos então a novos números da contagem dos votos para a presidência da República. Vamos colocar aí. Lula já está com 48,08% dos votos. Jair Bolsonaro aparece em segundo com 43,5% dos votos. Já foram totalizadas até agora 98,38% das eleições no país. Está perto de terminar e daqui a pouquinho a gente traz novos números para você, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos conversar com um analista político que vai nos trazer um panorama geral dessas eleições, tá bom? Os detalhes eu conto para você depois do intervalo, porque eu volto já já. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8.000 fiéis sentados. E considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14.000 pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20.000 metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40.000 metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Nós estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje, especial nesse dia das eleições, né, o dia marcante para a nossa democracia. E a gente quer chamar agora para falar com a gente, comentar esse dia de votação, fazendo uma avaliação. Eu convido o advogado e também analista político, Melilo Diniz, que está com a gente aqui mais uma vez. Melilo, boa noite para você. Boa noite, Jordevar, e a todos da TV Pai Eterno. Uma alegria depois de um dia de muita emoção, mas também de muito cansaço, porque a gente está ligado nisso, Jordevar. Imagino que vocês também, desde muito cedo. Parabéns pelo jornal, eu estava acompanhando, e é muito bom ver o compromisso de vocês com uma cobertura tão fantástica. Pois é, você falou em cansaço, eu queria até passar um dado aqui para ver se é cansaço também do eleitor, né? Porque 14 locais, 3 estados mais o Distrito Federal definiram a eleição já no primeiro turno. Teve gente aí que ganhou com 70% dos votos válidos.
Como é que o senhor avalia essa eleição desses estados no primeiro turno? São 3 razões. De um lado, como você disse, o cansaço. Alguns estados, o desalento da política acaba determinando que os eleitores resolvam logo no primeiro turno. Há um outro fenômeno, que em alguns casos são governantes, a maioria dos que foram reeleitos são candidatos à reeleição, que conseguiram aí enfrentar esse período e também fazer uma campanha sem muitos adversários. Um exemplo concreto é aqui o Distrito Federal. O governador que foi reeleito, ele é candidato à reeleição há 2 anos e somente faltando 2 dias é que os candidatos que concorreram contra ele se definiram. Então, portanto, com campanhas muito curtas, 45, 30 dias, fica quase impossível reverter o quadro de apoiamento de quem está no cargo de governador. E o terceiro motivo diz respeito também à desorganização das oposições. Muitas delas, não pelo tempo, mas pela falta de uma articulação, não conseguiram enfrentar. Então, os resultados nos estados indicam exatamente que uma parcela da população decidiu resolver logo as eleições no primeiro turno. Agora, Melilo, no Brasil nós vamos ter segundo turno para as eleições presidenciais entre Lula e Bolsonaro. E agora? Agora vamos ter mais algumas semanas de tensão, vamos ter aí um pouco de exageros para encontrar responsáveis. Os números das pesquisas são números, ou eram números que estavam defasados, não se concretizaram, e, ao mesmo tempo, tanto um lado como o outro vai encontrar um jeito de ocupar o espaço que ficou. Vão tentar buscar alianças, vão tentar construir uma presença maior na população, na campanha, nas eleições, e eu creio que, se não tivermos nenhum tipo de violência e, ao mesmo tempo, os dois que vão disputar puderem apresentar melhor suas propostas, para que a gente possa compreender o que vão fazer com o Brasil, que tem tantos problemas sérios, tenho a impressão que a gente vai ter aí uma oportunidade para compreender o destino do Brasil. Melilo, eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero até que você avalie esses números que nós temos atualizados aqui, 98,63% das sessões totalizadas para a presidência da República. Lula aparece com 48,12% dos votos e Jair Bolsonaro com 43,46% dos votos. Os votos de Simone Tebet, pouco mais de 4%, de Ciro Gomes, 3%, dos outros não chegaram a 1%. Eles podem migrar para quem, na sua opinião? Eu creio que a tendência vai depender muito de migração do voto, vai depender muito, Jodevar, das manifestações das lideranças. Então, vamos lá. Digamos que dos 4% da Simone, se ela pender para um lado, 2/3, 3/4 desses votos também penderão. Agora, o eleitor brasileiro cada vez menos tem cabresto. Portanto, vai depender também da competência das campanhas de Jair Bolsonaro, de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, no começo da manhã, a gente acompanhava aí um pouco pesquisas que não vieram a público e estava em torno disso, 5%, 4% de diferença, e não se sabia dizer quem estava na frente. Eu creio que esses números que vamos concluir no dia de hoje, esse domingo, são números que apontam para uma diferença e quero dizer, vou até ser ousado aqui, viu, Jodevar? Sim. Que chegaremos no segundo turno com uma diferença ainda menor. Portanto, uma definição ali por um beicinho de pulga. Eu queria saber de você o seguinte, nesse primeiro turno, a gente percebeu uma eleição muito acirrada, com muita denúncia, não é? E com poucas propostas apresentadas. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque se a gente olhar a saúde, pouca gente falou na saúde, se a gente falar na educação, menos ainda, não é? O que a gente pode esperar para um segundo turno? Uma campanha mais acirrada ou mais propositiva? Veja, os candidatos vão fazer mais arenga, mais provocação e mais ataques.
Eu creio que cabe ao eleitor, e eu estou nessa, exigir que eles apresentem exatamente o que querem fazer com a saúde, com a educação, com a economia, com a geração de emprego e renda, com o combate à fome, com a proteção da casa comum, que é especialmente nossos biomas, mas também as questões socioambientais, o enfrentamento de todo um conjunto de problemas que é enorme e que o Brasil não pode mais esperar enquanto um fica chamando o outro de feio e, mais do que isso, apostando numa polarização afetiva que não ajuda, não constrói e, como temos dito há muito, especialmente aí a Igreja do Brasil, diante de um quadro que tem um clamor do povo para que a gente consiga avançar um pouquinho. Está difícil a situação e, se não formos propositivos, poderá ficar pior. Tá certo. Melilo Diniz, eu quero muito agradecer a sua participação. Imagino como é que deve estar a sua vida corrida aí, mas você abriu um espaço na sua agenda para atender o Jornal Brasil Hoje. Obrigado, viu? Jodevar, mais uma vez, uma alegria. Sempre que posso, para a TV Pai Eterno, a gente sempre encontra um espaço, porque, como eu digo sempre, o Pai é eterno. Um grande abraço, parabéns. E a gente está junto e imagino que no segundo turno e antes dele, vamos poder trocar aí uma palavrinha. Eu sempre aprendo muito com vocês e gosto muito desse espaço. Você será sempre muito bem-vindo. Obrigado, boa noite para você. Olha, neste domingo de eleições gerais, exercemos a nossa cidadania. E é importante nos unirmos como nação para escolher os administradores do país pelos próximos anos. Wilker Oliveira conversou com o professor e advogado constitucionalista Alessandro Paixão sobre a importância deste domingo. Vamos ver? Milhões de brasileiros foram às urnas para eleger seus próximos representantes. A gente está fazendo uma cobertura bem completa aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre. E eu estou aqui ao lado do professor Alessandro Paixão. Ele é advogado constitucionalista, é professor, vai conversar com a gente sobre esse domingo tão importante. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. O que significa para o nosso país a gente ter ido hoje às urnas para eleger tantos representantes? Parece clichê, mas não é. As eleições realmente é a festa da democracia. É o momento onde o cidadão apresenta ali nas urnas o seu interesse por um país melhor, por um estado melhor. Então, esse momento é de suma importância para o desenvolvimento desse estado, né, estado em sentido amplo, onde nós podemos participar, mostrando, né, que temos uma unidade enquanto povo e fazemos valer essa democracia. Eleito ou não o meu candidato, a minha vontade foi ouvida. Professor, é o ápice da democracia, mas a gente não pode se esquecer que a democracia é mais do que isso, não é verdade? E é importante e fundamental que a gente continue acompanhando esses candidatos que a gente votou, essas pessoas que a gente escolheu, a gente precisa continuar ali acompanhando e cobrando deles as medidas para as quais eles foram eleitos. Na verdade, o trabalho começa agora. É de acompanhar todas as propostas que foram apresentadas por esses candidatos. Então, buscar aí, dia a dia, verificar se aquele meu candidato que foi eleito, se ele está cumprindo com tudo que foi apresentado durante a campanha. Será mesmo que as promessas, né, os valores que foram defendidos por esse candidato, que me convenceu a votar nele, será que realmente ele está cumprindo com tudo isso, com todas as promessas de campanha? Professor, e de que maneira essa eleição pode ter nos ajudado a amadurecer o nosso processo democrático, a democracia aqui do Brasil? Muito tem se criticado e é realmente uma preocupação essa polarização que nós estamos vivendo na política hoje. Lado A, lado B, né? Mas, de qualquer forma, vejo como algo positivo também, porque o povo brasileiro acordou para a política. Aqueles que falavam ser apolíticos, como se isso fosse possível, né?
que não gostava de política, que ia votar por obrigação, hoje discute política. É óbvio que essa discussão ela tem que ter como limite o bom senso, a legalidade, né, o respeito ao próximo. E como que o senhor avalia o protagonismo do TSE nas eleições de 2022? O TSE tem que ser protagonista mesmo. Ele é o órgão do Poder Judiciário responsável não só por organizar as eleições, mas principalmente por contabilizar e apresentar os resultados dessa eleição. Vimos recentemente tensão entre instituições. Fala pra gente um pouco sobre o que a gente deve esperar e o que a gente deve exigir dos nossos candidatos com relação ao respeito por parte de cada instituição e o respeito que eles têm que ter para com cada instituição. Os nossos candidatos, primeiro, ele tem que aceitar o resultado, né? Então, o meu candidato a deputado estadual, deputado federal, a governadora, a presidente da República, ele tem que entender que o resultado das urnas é a vontade do povo. E isso é o primeiro passo. A vontade popular é soberana, o povo é detentor do poder, né? Na democracia moderna, quem é o detentor do poder é o povo. E isso é claro no momento das eleições, quando a gente apresenta aí, através das eleições, os nossos representantes para os próximos 4 anos e, no caso de senador, para os próximos 8 anos. Na opinião do senhor, a gente pode ter tido algum desgaste no que diz respeito à confiança do eleitor no nosso processo eleitoral? Tem como recuperar isso? Com certeza, pela fala de alguns candidatos, pela fala de alguns partidos, mas isso também é importante. Eu vejo isso também como positivo, né? Tem muita gente, até mesmo o próprio TSE, alguns ministros do TSE, se manifestaram de forma a atacar, né, essa fala, esse movimento, defendendo o TSE. Eu acho que a defesa do TSE deve ser feita. Professor Alessandro Paixão, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por esses esclarecimentos nesse domingo de eleição. A gente volta ao estúdio. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Agora sim, a gente volta ao estúdio. Obrigado, Wilker, pela sua participação. E nós vamos agora ao vivo à capital paulista, em São Paulo, onde está o repórter Alan Ribeiro. Alan Ribeiro, boa noite. Boa noite, Jordevar. Boa noite a todos que nos acompanham na TV Pai Eterno. Bom, começo falando aqui da Avenida Paulista, na capital paulista, aqui em São Paulo, trazendo aí a celebração dos petistas que foram para o segundo turno aí com Lula para candidato à presidência. Eu cheguei bem cedo aqui, Jordevar, às 8 horas da noite, e aqui na Avenida Paulista tem uma TV que tem um telão e estava tendo a apuração dos votos. E eu cheguei justamente no horário da virada do ex-presidente Lula, que assumiu aí o primeiro lugar na apuração. E a cada movimentação positiva em favor ao ex-presidente Lula, as pessoas que estavam presentes aqui na Avenida Paulista se manifestavam com gritos, assoviavam, soltavam foguetes. Da mesma forma, quando surgia opositores, como foi o caso do astronauta Marcos Pontes, que foi eleito senador aqui por São Paulo, e Damares, eleita senadora pelo Distrito Federal, aí os manifestantes, as pessoas que estavam aqui, faziam vaias, criticavam, xingavam aí esses candidatos. Uma outra curiosidade também, outro nome que surgiu no telão ao longo aí da apuração foi do ex-juiz Sérgio Moro, responsável aí pela Lava Jato, e quando surgiu a sua imagem, justamente vieram as vaias contra o juiz Sérgio Moro. Bom, aqui no MASP, no vão do MASP, daqui a pouquinho deve chegar o ex-presidente Lula e também o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que também vai para o segundo turno com o candidato Tarcísio, que é candidato justamente aí de Jair Bolsonaro. Bom, um destaque muito interessante aqui, Jordevar, é que a imprensa internacional está fazendo a cobertura desse evento massivamente. A gente encontra jornalistas de toda a América Latina fazendo essa cobertura e também pessoas de outros países aí tentando entender um pouquinho o processo eleitoral brasileiro e como é a dinâmica da política aqui no país.
Bom, próximo aí de quase 100%, a gente se aproxima para o segundo turno, aí no dia 30 de outubro, vamos voltar às urnas para o segundo turno. Eu volto com você, Jordevar. Alain Ribeiro, obrigado pela sua participação ao vivo, direto da capital paulista, não é? Nós vamos conferir agora também detalhes importantes nas eleições legislativas. Eu quero chamar agora, né, por exemplo, nas eleições entre senadores, deputados federais, eu vou chamar o repórter Alex Rodrigues, que tem mais informações. Alex, boa noite para você. Ótima noite para você, Jordevar, e para todos nos acompanhando aqui no JBH. E vamos dar uma passada em vários estados do Brasil para conferir detalhes importantes nas eleições entre senadores e deputados federais. Serão os representantes de cada estado em Brasília para os próximos anos. Começo aqui falando da disputa pelo Senado no Mato Grosso do Sul. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do União, foi derrotado pela senadora Tereza Cristina, do PP, e com quase 4 vezes mais votos. No Paraná, nomes importantes na disputa também pelo Senado, e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do União, superou Álvaro Dias, do Podemos, e ficou com a vaga para os próximos 8 anos. No Rio de Janeiro, o ex-jogador Romário, do PL, está perto de ser reeleito para mais um mandato como senador. A disputa é acirrada, com o Alessandro Molon, do PSB. Ainda no Rio de Janeiro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do PL, aparece entre os mais bem votados como deputado federal. Em São Paulo, o experiente José Serra, do PSDB, está dando lugar no Senado para o astronauta Marcos Pontes, do PL. Quem estará em Brasília como deputado federal é Guilherme Boulos, do PSOL. Eduardo Bolsonaro, do PL, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também aparecem entre os mais votados. No Rio Grande do Sul, o vice de Jair Bolsonaro no atual mandato, general Hamilton Mourão, do Republicanos, venceu a disputa pelo Senado contra Olívio Dutra, ex-governador do estado gaúcho. No Distrito Federal, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, do Republicanos, foi eleita senadora. Na Bahia, o senador Otto Alencar, do PSD, foi reeleito para mais 8 anos de mandato. O União conseguiu fazer mais um senador no Tocantins também. A professora Dorinha, com praticamente 50% dos votos, ficou com a vaga. No Ceará, Camilo, do PT, foi o senador com maior percentual de votos no Brasil. E em Goiás, o Wilder Moraes, do PL, surpreendeu os resultados das pesquisas e superou o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB. Na disputa entre os deputados federais por Goiás, o grande destaque foi a jornalista Silviê Alves, que foi a mais votada. Vamos acompanhar agora, aqui na tela, outros nomes do Senado. Candidatos que foram eleitos para representarem seus estados nos próximos 8 anos. No Acre, Alan Rick, do União. Em Alagoas, Renan Filho, do MDB. No Amapá, Davi, do União. No Amazonas, Coronel Menezes foi o eleito. No Espírito Santo, Magno Malta, do PL. No Maranhão, quem ganhou a disputa pelo Senado foi Flávio Dino, do PSB. No Mato Grosso, o Wellington Fagundes, do PL, é o novo senador. Em Minas Gerais, Cleitinho, do PSC, ficou com a vaga. Na Paraíba, deu Efraim Filho, do União. No Pará, Beto Faro, do PT, foi o eleito. Em Pernambuco, Tereza Leitão, do PT. No Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, do PL. Em Roraima, Doutor Irã, do PP. Em Santa Catarina, Jorge Seife, do PL. No Sergipe, tivemos a disputa mais acirrada entre a maior quantidade de candidatos para o Senado. Laércio, do PP, Valadares Filho, do PSB, Eduardo Amorim, do PL e Daniele Garcia, do Podemos. No Piauí, a diferença é mínima e a cada urna apurada é uma situação diferente. A disputa lá, pelo Senado, é entre Joel Rodrigues, do PP, e o Wellington Dias, do PT. As definições vão acontecendo. Vamos trazendo atualizações aqui no JBH. E eu volto com você aí no estúdio, Jordevar. Obrigado pelas suas informações. E em Sergipe, a disputa pelo Senado já foi resolvida. O candidato Laércio, do Progressistas, foi eleito com 28,52% dos votos. Ele derrotou Valadares Filho, do PSB, que levou 24,64% dos votos.
Nós vamos direto agora para Recife, porque hoje, nesse domingo, né, de eleições, festa da democracia, também é dia de estreia aqui no Jornal Brasil Hoje. Agora temos uma correspondente que vai trazer diariamente as notícias do Nordeste aqui para nós. É a Simone Oliveira e ela vai contar para a gente agora como foi a votação dos maiores colégios eleitorais da região. Longas filas e demora nos pontos de votação do Recife e região metropolitana da cidade, num domingo nublado de votação. Os eleitores aguardaram cerca de 1 hora para chegar até a urna e conseguir votar. De acordo com o Superior Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o TRE-PE, o motivo da espera foi a quantidade de cargos em disputa nas eleições deste ano. E um dos fatos que marcaram as eleições 2022 aqui em Pernambuco foi a morte do empresário Fernando Lucena, de 44 anos, marido da candidata Raquel Lira, do PSDB. A informação foi confirmada através da nota de pesar da campanha da candidata nas redes sociais. Segundo a família de Raquel Lira, o empresário sofreu um mal súbito. O casal deixa 2 filhos numa relação de 29 anos. Ainda segundo o TRE-PE, Pernambuco tem mais de 7 milhões de eleitores aptos para a votação deste ano, com maioria composta por mulheres. O estado é o 7º maior colégio eleitoral do país e o 2º do Nordeste. As longas filas marcaram também os colégios eleitorais da Bahia, com tempo de espera de mais de 2 horas em alguns locais de votação. Com mais de 11 milhões de eleitores aptos para votar nos 5 cargos disponíveis para as eleições deste domingo, a Bahia é o 4º maior colégio eleitoral do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e o 1º do Nordeste. O estado apresentou um aumento de 8,64% no número de eleitores para as eleições 2022, e este seria o motivo do tempo de espera para votar, de acordo com o TRE da Bahia. Gente, os tribunais eleitorais se manifestaram sobre o domingo de eleição aqui no Brasil. Você vai acompanhar comigo a avaliação deles. Segundo Cláudio Correia, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, as filas das sessões cumpriram as expectativas do TRE. No entanto, as filas maiores em alguns locais de votação foram possíveis devido ao uso da biometria para identificação dos eleitores, que, de acordo com Cláudio, não é um meio ágil, mas sim um meio seguro. Nesta eleição, as tentativas de biometria aconteceram por até 4 vezes, e em casos de rejeição, perguntas de dados pessoais foram feitas para que o eleitor respondesse e votasse em seguida. Em geral, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, informou que as eleições no Brasil foram realizadas de forma tranquila e harmoniosa, neste domingo, dia 2. As maiores filas foram registradas após meio-dia, o que é normal por conta do horário de almoço, de acordo com o presidente do TSE. Além disso, as eleições no exterior seguiram na mesma direção e foram tranquilas, independente dos registros de filas. Você vai conferir agora como votaram os brasileiros que vivem no exterior. Nas eleições gerais deste ano, mais de 697 mil eleitores brasileiros que moram em outros países estão aptos para o voto. Esse número representa um aumento de 39,21% em relação ao pleito geral de 2018. Estes eleitores só podem votar para presidente da República. As eleições ocorreram em 181 cidades estrangeiras. Lisboa, em Portugal, é a cidade onde existe o maior número de votantes. Os Estados Unidos são o maior colégio eleitoral. E na capital portuguesa foi registrado o primeiro crime eleitoral destas eleições no exterior. Um eleitor tentou votar no lugar de outra pessoa, inviabilizando o uso de uma urna eletrônica e invalidando 59 votos. Segundo dados ainda em consolidação divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro venceu em Israel e no Japão. Já o ex-presidente Lula levou a melhor na Oceania e Europa. Olha, as eleições para presidente da República estão praticamente definidas. Vamos lá, 99
48,18% das sessões totalizadas. O presidente Lula aparece em primeiro com 48,24%, Jair Bolsonaro com 43,36%. Boa noite para você, amanhã a gente volta. Grande abraço.